Muito bem, então, no vídeo anterior nós fomos até um exemplo, né? Calculamos o valor numérico de algumas expressões algébricas. Agora nós vamos trabalhar então com o conceito de polinômio. Mas antes de chegarmos ao conceito de polinômio, nós vamos ver o mais simples, digamos assim, uma inicial, que é o conceito de monômio. O que seria um monômio, então? Bom, um monômio é uma expressão algébrica racional inteira com apenas um termo. Então, nós vamos ter uma expressão algébrica aqui, mas que tem apenas um termo. Esse termo não é que ele vá ter apenas uma letra ou um número. Não, o termo ele é formado, ele pode ser formado pelo produto, ou seja, pela multiplicação, entre números e incógnitas, né? Representado por letras, números que eu desconheço o valor ali, certo? Então, para ficar um pouco mais fácil, qual que seria um exemplo de um monômio? Por exemplo, 4x. Isto aqui forma um monômio. Ele é uma expressão algébrica constituída por um número multiplicado por uma incógnita, certo? Este outro aqui, 7 vezes xy ao quadrado, é um outro monômio. Veja, monômio não quer dizer que vai ter apenas uma incógnita, apenas uma letra. Aqui você tem x e tem y. Você tem só um conjunto de números e letras incógnitas que estão multiplicadas, certo? E por fim aqui, menos 35, x ao quadrado, yz na quarta. Tudo isso aqui forma um outro monômio. Então, eu tenho incógnitas x, y, z, tenho aqui o número menos 35, mas estes valores, né, o menos 35 juntamente com as incógnitas, o que está sendo feito? Multiplicação. Então, também não tem problema, é um único termo, uma expressão algébrica com um único termo, logo também é um monômio, certo? Bom, nós não vamos ficar aqui na disciplina discutindo o que é e o que não é monômio. O objetivo é só nós trabalharmos mesmo, calcularmos, né, efetuarmos diferentes operações com polinômios, certo? Bom, mas o que vem a ser um polinômio, então? É toda a expressão algébrica racional inteira, certo? Ou seja, nós vamos pegar vários monômios, quantos nós quisermos, e adicioná-los. Ou, né, claro que a gente pensa adição e subtração, né? Então, nós podemos, por exemplo, pegar o seguinte polinômio, 2x menos 4y. Aqui eu tenho um monômio e um outro monômio, subtração no meio aqui, menos. Isso é um polinômio, isso forma um polinômio. Um outro exemplo de polinômio, 7xy ao quadrado menos 2a. Isso é um outro polinômio. Depois, menos 35x ao quadrado, yz na quarta, mais 3x, menos 5y na quinta, mais 2yz ao cubo. Então, vejam aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 monômios que estão sendo adicionados ou subtraídos, né, somados ou diminuídos. Isto forma um polinômio, certo? Então, esses são exemplos de polinômios. Bom, nós vamos aqui trabalhar, basicamente, porque isso vai ser importante para depois a gente trabalhar com funções, com relações trigonométricas, enfim, porque como eu disse antes para vocês, na matemática, o uso de letras, ao contrário do que algumas brincadeirinhas dizem, facilita a nossa vida. Então, a gente precisa trabalhar com essas incógnitas. Na verdade, nós vamos trabalhar com diferentes polinômios. Isso, como eu disse, em vários conteúdos. Então, a gente precisa saber trabalhar no sentido de adição, subtração, multiplicação e divisão. Ou seja, trabalhar com as operações básicas com estes polinômios. Então, quando aqui nós vamos ver cada uma separada. A primeira é mais simples, que é a adição e subtração, que nesse caso aqui, nós devemos somar os termos que tem, somar os coeficientes, os números dos termos semelhantes. Termos semelhantes no sentido de monômios que tenham as mesmas letras, as mesmas incógnitas, certo? E preservando, então, a parte literal, ou seja, o monômio, as incógnitas vão ser preservadas. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Vamos pegar aqui, calcular
o polinômio resultante de 2x y² mais 5,5x menos 6xy² mais 6y menos 2x. O que você tem aqui? O que você precisa cuidar? Então, vamos pegar todo esse polinômio aqui. O que nós podemos visualizar? Por exemplo, este monômio, ele tem a mesma parte literal que este aqui, xy², xy². O 5,5x, com quem é que ele vai ser adicionado ou subtraído? Com o menos 2x, a mesma parte literal, que é x. E este y, este mais 6y aqui, eu vou poder adicionar ou subtrair com alguém? Não, porque não tem nenhum outro monômio dentro desse polinômio que tenha a parte literal y, certo? Então, destacando em cores diferentes, vejam, este 2xy² eu vou efetuar com o menos 6xy². E o 5,5x eu vou efetuar aqui com o menos 2x. Então, fazendo isso, aqui, só para ficar o mais didático possível, né? Claro que dá para fazer direto, 2 menos 6, né? Aqui eu estou colocando um do lado do outro para facilitar a nossa visualização aqui. Então, só irei escrever, só que em ordens diferentes. 2xy² menos 6xy² daqui. Mais 5,5x menos 2x. E o mais 6y, vou colocar aqui por final, que ele ficou sozinho, não vai adicionar nem subtrair com ninguém. Bom, 2 menos 6, quanto que dá? Menos 4. E o que estava dizendo aqui? Conservar a parte literal. Xy², xy². Certo? 5,5 menos 2, 3,5, positivo. X, preservei a parte literal. E este aqui ficou sozinho, mais 6y. Então, o resultado, né, simplificando, realizando as adições e subtrações nesse polinômio, eu obtenho este outro aqui, menos 4xy² mais 3,5x mais 6y. Certo? Bom, isto provavelmente vocês já viram, adição, subtração. Onde é que começa a dar alguma dúvida às vezes? É na multiplicação, certo? Porque vai envolver mais valores, mais monômios, mais operações, enfim. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Neste caso aqui, quando eu tenho multiplicação, o produto de dois polinômios, né, a gente faz de 2 a 2, mesmo que tenha mais, enfim, né, a gente faz de 2 a 2, é obtido multiplicando-se cada termo do primeiro polinômio por cada termo do segundo polinômio. Então, todos de um multiplica por todos do outro. Como é que isso funciona? Vamos ver um exemplo. Calcular o polinômio resultante de 4x menos 2 vezes 2x menos 3. Quantas vezes vocês já não se depararam com esse tipo de situação? Né? Lembra que a gente faz mais ou menos assim? O que está escrito aqui? Multiplica todo mundo por todo mundo. Então, eu vou multiplicar o 4x por 2x, o 4x por menos 3, e agora, menos 2 por 2x e menos 2 por menos 3, certo? Então, vamos fazer isso. 4x vezes 2x, 4 vezes 2, 8, e x vezes x. Multiplicação de incógnitas iguais, x vezes x, faz o quê? Soma os expoentes, certo? Nós vamos ver nas potências depois. Então, ficou x na 1 e x na 1, somou os expoentes, x ao quadrado. 4x vezes menos 3, menos 12x. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. E menos 2 vezes menos 3, 2 vezes 3, 6, menos com menos na multiplicação, mais 6. Bom, o que eu posso fazer ainda aqui? Eu posso, né, eu verifiquei aqui que eu tenho dois monômios aqui semelhantes, né? Então, menos 12 com menos 4, eu fico então com menos 16x. E o restante igual. Então, eu fico com 8x² menos 16x mais 6, certo? Então, aqui, um caso bem simples de multiplicação entre polinômios. Pois bem, vamos para o próximo exemplo. Também vai envolver multiplicação. Calcular o polinômio resultante de a mais 5b vezes 2a menos 3 menos 2b vezes menos a mais 1.
Então, aqui já escrevi ele de novo, né? Igual, que aparece aqui no exercício. Bom, não vou fazer aparecer todas aquelas flechinhas, mas nós vamos pensar aqui. A vezes 2A, 2A ao quadrado. A vezes menos 3, menos 3A. 5B vezes 2A, multiplica 5 vezes 2, 10. E A vezes B continua, então 10AB. 5B vezes menos 3, menos 15B. Aqui, menos 2B vezes menos A. Menos com menos na multiplicação, mais 2AB. Menos 2B vezes mais 1, menos com mais, menos 2B. Agora, vou somar, vou adicionar e subtrair os monômios que são semelhantes. Quais que são semelhantes? Eu tenho 10AB e tenho 2AB. E acho que é... e tenho menos 15B e menos 2B. Então, esses eu posso somar ou subtrair. Enfim, 2A ao quadrado permaneceu igual. Vou escrever aqui mais perto, certo? Mais 10AB e o 2AB. Veja, eu não estou trocando de sinal nada, porque eu só estou juntando eles, aproximando eles para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Quem faz isso direto, consegue visualizar direto, ok. Eu estou aqui no sentido de lembrar um pouco sobre isso, então estou fazendo passo por passo. E aqui, menos 15B, escrevi de novo, menos 2B, e quem faltou, desculpe, menos 3A ainda aqui no final, então está sozinho. Então agora vamos lá. Esse 2A ao quadrado está sozinho, não tenho com quem adicionar nem subtrair, continua igual. Mais 10 mais 2, 12AB. Menos 15 com menos 2, menos 17B e continua menos 3A, certo? Paramos por aí, acabou. Bom, então de multiplicação é isso, gente, tá? A multiplicação a gente tem que fazer termo por termo, tem que multiplicar tudo, tá? Quando a gente tem multiplicação entre polinômios. Agora vem a divisão, tá? Mas como a divisão aqui eu preciso mostrar todo o exemplo, não vai dar tempo de terminar nesse vídeo aqui. Então, a divisão vem no próximo vídeo, certo? Até o próximo vídeo.